Apocalipse capítulo 3 é a carta escrita à igreja de Sardes, e está escrito assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: isto diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço as tuas obras, tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Pois se não vigiares, virei como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porquanto são dignas. O que vencer será assim vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Antes, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio de te adorar nessa noite. E falamos contigo através do louvor, estamos falando contigo através da oração. E agora nós pedimos, fala conosco também, que esse culto seja um diálogo, não um monólogo. E que a tua palavra nos tire da nossa zona de conforto. Que a sua palavra nos faça refletir sobre a nossa condição de discípulos ou não. Que a tua palavra nos confronte, que a tua palavra, quem sabe, nos tire sono nessa noite. Que a tua palavra nos faça pensar e refletir, e depois da reflexão nos faça melhores discípulos. Usa a boca do teu servo e dá à tua igreja ouvidos de discípulos, como ora Isaías. E nós o fazemos no nome de Jesus o Cristo. Amém. Glória a Deus. Então, uma carta das 7 escritas à igreja da Ásia. E essa carta é a igreja de Sardes. E o resumo do resumo dessa obra é: tens fama, tens nome de que vives, mas eu sei que você está morto. Essa carta, ela não me incomodaria nem um pouquinho se ela não fosse dirigida a uma igreja. Se ela fosse para uma pessoa, problema nenhum, mas é para uma igreja. Está dizendo, você, igreja de Sardes, tens uma fama de ser uma igreja pujante, uma igreja viva, uma igreja funcional. A sua fama precede o seu nome. Mas eu sei que você é um defunto disfarçado. Você está morta. Jesus não chama a igreja de Sardes de uma igreja doente, chama de defunto. Jesus não diz que essa igreja está para morrer, diz que ela está morta. Eu já vi pessoas disfarçarem-se de tudo. Eu já vi um homem que parecia homem, não era homem, era mulher. Eu já vi mulher que parecia mulher, não era mulher, era homem. Eu já vi um monte de pobre parecendo gente rica. Eu já vi um monte de gente parecendo feliz, mas era triste. Eu já vi um monte de gente parecendo santa e era carnal. Eu já vi gente dissimulando e disfarçando-se em outra coisa, em todos os sentidos da vida. Mas eu nunca vi um morto disfarçando-se de vivo. Esse texto, para mim, é uma palavra grave, porque Jesus está dizendo, eu olho para ti, Sardes, e vejo você diferente da forma como todo o resto do mundo te vê. E por que eu vejo diferente? Porque eles te veem de dentro para fora, de fora para dentro, e eu te vejo de dentro para fora. Eles veem o que você parece ser, eu vejo o que você é. Então trata-se da evidente desconexão entre o que está dentro e o que está fora, entre o que se parece ser e o que se é. O Senhor adverte a igreja sobre a sua dubiedade existencial. Ele acusa essa igreja da sua dupla personalidade. Portanto, o tema da carta trata da falta de personalidade da igreja. Uma igreja despersonalizada. Parecia uma coisa, eram outra totalmente diferente. Então era a revelação da diferença crassa entre reputação e caráter. Reputação é o que nós somos para o outro, caráter é o que eu sou para mim. Caráter é essência.
Quem olhava de fora dizia, é a comunidade dos discípulos de Jesus. Mas o Jesus de quem dizem aquela igreja ser discípulo, olha para essa mesma igreja e diz, não lhes conheço. Não há discípulos aí, vocês estão mortos. É como eu digo sempre, né, irmão? Uma coisa é a pessoa, a outra coisa é a personagem. Você é o que você esconde. No que escondemos, somos pessoas. No que revelamos, somos personagens. É como disse Rousseau, o ser humano é absolutamente só. Ninguém sabe, absolutamente ninguém sabe, o que eu carrego dentro de mim, o que eu sou em essência. Dentro de mim e de você, há um ser que só eu conheço e que só você conhece. E que nem nós, a respeito de nós, conhecemos plenamente. Nós estamos absolutamente sós. E quando nós estamos acompanhados, nós estamos desenvolvendo script social. Nós abraçamos o personagem. Pois é, a pergunta para nós hoje é a seguinte: com quem que vocês acham que Jesus se relaciona? Com o personagem ou com a pessoa? Você acha que Jesus se relaciona com esse ser que nós somos em público ou com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós? Claro que ele se relaciona com a pessoa. Claro que ele se relaciona com aquele ser que nós somos quando não tem ninguém olhando para nós. Aí daí a gente começa a análise do que é ser discípulo. Essa palavra discípulo que vocês escolheram é a palavra do grego matetés. Matetés é aprender. O discípulo é matetés, é aprendiz, é o que aprende. Se eu sou discípulo de Cristo, eu sou alguém que aprende dele. Eu sou alguém que tem os olhos fitos na vida do mestre, nos ensinos do mestre. O problema é que quando eu tenho Jesus como mestre de fato, de verdade, sou seu aprendiz, seu discípulo, esse ensino que vem através da vida do mestre, deveria por mim, dito discípulo, ser reverberado no meu cotidiano. De modo que, se eu sou discípulo de Jesus, o que Jesus viveu vai ser visto na minha vida. Se eu sou de fato discípulo de Jesus, eu entendo na palavra desse Jesus que eu não sou uma pessoa, portanto, que tem uma mensagem a pregar. Eu sou a mensagem pregada. É diferente. Principalmente num tempo como o nosso, midiático. É o mundo de Narciso, onde a única coisa que se ama é o espelho e o que se idolatra é a imagem. Nós vivemos no mundo de Narciso e no mundo de Narciso não há verdade, só personagens. Quando Jesus diz, farei discípulos, ele está dizendo, eu farei gente que dará continuidade ao modus vivendi da vida que eu mesmo vivi. Eles farão as mesmas obras e maiores ainda. Ou seja, cada cristão seria a reprodução do Cristo do qual nós dizemos ser discípulos. Então, a relação discipular com o mestre que nós temos é tudo menos verbal. Principalmente para uma época como essa. Faça um exercíciozinho, quem me acompanha aqui já deve me ter visto fazer isso, mas eu queria que você largasse o que você tem na mão para a gente fazer um exercício bem rapidinho, 2 segundos. Junta a sua mão assim, ó, e esfrega até ficar morna, tem que ficar morna. A minha já mornou aí? Já ficou morna? Já, não já? Então, agora fecha a tua mão, bota a mão na bochecha. Isso, para. Aonde eu mandei botar a mão? Aonde eu mandei botar a mão? Aonde 99% de vocês botou a mão? Por que você botou a mão no pescoço e não na bochecha? Porque eu botei a mão no pescoço.
o que eu faço fala muito mais alto do que eu digo. Eu disse bochecha, mas fiz pescoço. Com o que a multidão fica? Com o pescoço, embora o discurso seja bochecha. Quando se fala de discipulado, não se fala de discurso. Se fala de vida praticada. Talvez por isso a gente entenda, 12 discípulos pregaram nos 4 continentes. Chegam em Tessalônica, diz a palavra, os líderes daquela cidade proclamam: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, 12 alvoroçam o mundo. Nós somos 61 milhões de evangélicos no Brasil e não fazemos cosquinha num país. Os 12, nenhum formado em teologia, filosofia, psicologia, tudo peixeiro, rude, gente bruta. Não havia avião, rede social, não havia tecnologia, não haviam seminários, não haviam recursos financeiros. Mas a vida deles era a mensagem pregada. Hoje nós temos recursos, temos mestres, temos seminários, temos rede social, temos recurso financeiro, nós temos transporte, mas a gente não consegue influenciar uma nação como a nossa, que é o maior país cristão do planeta, mas produziu em 2017 63.880 cadáveres, 175 homicídios por dia, produziu 60.018 estupros, 165 dias. Produz hoje, tornou-se hoje, segundo a OMS, o país com o maior índice de transtorno de ansiedade do planeta, o 5º em depressão do mundo, 1º em depressão da América Latina. Temos uma das maiores populações carcerárias do mundo. Produzimos a maior corrupção da história da humanidade. Nós somos o maior país cristão do mundo e temos uma das piores qualidades de vida do mundo. Ou seja, o cristianismo vivido pelos discípulos do Brasil ou é mentiroso, ou os discípulos o são. Ou o evangelho que se prega, ou o discípulo mente. É como 2 Crônicas 7,17, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, então, condição sine qua non, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e, conclua para mim, sararei a sua terra. Deus está dizendo, se eu tiver um povo que vive como povo nessa terra, então, porque o povo vive como povo, eu serei Deus para ele. E quando o meu povo tem Deus, o Deus desse povo cura a sua terra. Bom, a nossa terra está doente. Ou Deus mentiu, ou ele não tem povo nessa terra. Ser discípulo. Somos discípulos ou somos consumidores de Cristo? Olha a definição de consumidor, para você ter uma ideia. Palavra latina, consumere, sumir com. O consumidor é aquele que deseja água e ele a consome. Ele some com a água. Não vou beber tudo que a sede ainda não vou. Até o final do culto eu consumo com ela. Eu sumo com ela. Então, consumir é sumir com, é agarrar, é tomar. Consumir é corroer, é destruir, é fazer com que essa água passe a inexistir. Agora, pasme, meu irmão, com a definição jurídica do que é consumidor. É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como consumidor final. Ou seja, eu consumi água e depois de mim essa água não chega mais a lugar nenhum. Eu consumi
o pão, depois de mim esse pão não chega a lugar nenhum. Eu consumi essa camisa e essa camisa depois de mim não chega a lugar nenhum. Eu consumi a Cristo, depois de mim esse Cristo através de mim não chegou a mais ninguém. Discípulo ou consumidor? A gente consome Cristo ou nós somos discipulados por Ele? Eu acho que a gente tem, no Brasil, uma grande igreja de consumidores. Porque poucos dos que dizem ser da igreja de Cristo apresentou Cristo a alguém depois que a ele chegou. Nós temos nos relacionado em grande escala, Brasil afora, com Deus e seu Filho, na perspectiva de quando ele chega a mim, em mim acaba. Eu sou o fim da sua obra na terra. Eu me torno o ponto final, o porto final da obra dele na terra. Quando o desejo dele era fazer de mim não um porto final, mas um caminho pelo qual ele passe para chegar a alguém. Que eu até o consuma. Mas não como destinatário final. Que eu pratique o que o Cristo dos seus discípulos preconizava quando entre nós esteve. Que nós, seus discípulos, cumpríssemos o tal do ide. Ou seja, que para que alguém o conhecesse, ninguém precisasse se mover do seu lugar, porque nós iríamos lá. Mas hoje nós vivemos não o ide, nós vivemos o vinde. Nós somos a comunidade de Cristo. Venham até nós ouvir o Evangelho. Hoje tem congresso cujo tema é ser discípulo. Hoje nós temos conferência evangelística. Hoje nós temos um pregador famoso. Hoje nós temos uma banda famosa. Venham até nós. Bom, não é o que Cristo pensou para a sua igreja, é só ler o Evangelho. Quando a gente olha a igreja de Sardes, nós vemos Jesus dizendo algumas coisas que são muito sinistras. Você está morta, embora a sua fama seja de viva. Mas para um defunto ela está dizendo, conheço as suas obras. Ora, como pode produzir se está morta? É a produção do consumidor e não do discípulo. É a produção que se faz para si. É a produção que faz para se sentir bem. É a produção que faz por desencargo de consciência. É a produção que faz, mas que tem em si o destinatário final. Então, morto no Evangelho não é o que está sem vida, é o que tem vida, mas vive para si. E quando ele tem uma igreja que vive para si, ela vive uma natureza diferente do Cristo, do qual ela diz ser discípulo. Porque o Cristo do Evangelho se define como: eu sou o caminho. Então, Cristo não é o lugar no qual a gente chega, é o caminho novo pelo qual a gente vai. Se ele é caminho, tudo que não há na comunidade dos discípulos é inércia. Nós estamos em movimento. Precisamos repensar nossa existência. Porque quando ele tem uma comunidade que vive para si, quando ele tem uma comunidade que, diferente de caminho, é porto final, é lugar de parada, é lugar de descanso, é lugar de repouso apenas, é lugar de ensimesmamento, é lugar de realização pessoal, é lugar onde se busca prosperidade e sucesso, é lugar do meu conforto. Ele está dizendo, eu me levanto contra essa igreja. Aí o que acontece é que muitas vezes nós fazemos a obra de Jesus
Sem a bênção de Jesus, a nossa luta não é mais contra o diabo, mas contra o Senhor da igreja. E quando a nossa luta é contra o diabo, Jesus sendo aliado, nós vencemos sempre. Agora, quando a luta da igreja é contra o próprio Senhor, a gente fica remando contra a maré, sem sair do lugar. A gente anda, e a gente não entende por que a coisa não vai, por que a coisa não flui, meu Deus, por que Deus não abençoa o nosso trabalho, a obra das nossas mãos, por que o Senhor não dá crescimento, por que se a gente está semeando, a gente não colhe, Deus, o que está acontecendo com a minha vida, por que a minha vida não flui, por que a minha vida não rompe? É porque de repente a gente está lutando contra o próprio Cristo. Sinistro, né? Mas vamos avançar um pouquinho. Se eu estou na comunidade dos discípulos e não sou discípulo, eu corro o risco de ser rejeitado por ele e viver algumas consequências nefastas na vida. Isso como pessoa e como comunidade. Se uma igreja vive como consumidora e não como discípulo, mesmo que não saiba que viva como consumidora, essa igreja corre o risco de ser rejeitada por ele e viver algumas consequências absurdamente nefastas. Compartilhe algumas. Primeira, fazer para ele sem intimidade com ele. Ser vigilante confirma o restante que estava para morrer, porque eu não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus, diz o Senhor. Então, se é para continuar como está, morre logo de uma vez, confirma logo tudo. Eu não quero intimidade com uma igreja que não é caminho. Fazer para Deus, presta atenção, sem intimidade com Ele, é o que a gente define como religiosidade. Quem é o religioso? É o que faz para Deus sem intimidade com Ele. Religião é tudo que a nossa alma faz para Deus sem intimidade com Ele. Eu estou fazendo para Ele, eu estou trabalhando para Ele, mas eu sou só um trabalhador, eu sou um servo. Não cheguei à condição de amigo porque eu não tenho intimidade com Ele. Jesus está acusando Sardes de trabalhar para Deus, mas ainda que trabalhando para Deus, é uma estranha para Deus. Era uma estranha disfarçada de discípula que por causa disso foi reprovada por ele. Ora, dizer que eu me tornei uma religião e uma comunidade de consumidores também traz consequências. Primeiro, nós vamos ser uma comunidade de gente que trabalha muito, mas nunca se sente realizada. Trabalho sem realização. Ou seja, nós trabalhamos para ele, mas no fim do trabalho o que nos resta é cansaço, não a sensação de realizado. Ora, digam vocês, se eu trabalho para alguém e o faço constantemente, mas eu não recebo com recompensa do trabalho, eu não me sinto realizado no trabalho, qual é a consequência? Eu paro de fazer. Ora, uma grande marca das nossas igrejas hoje é a ausência de mão de obra. É a ausência do que eu chamo da bênção da longevidade, a bênção da permanência. Hoje o Brasil vive uma realidade perversa. A porta da frente está escancarada e entra uma multidão. Fica um tempinho, mas a porta de trás também está aberta. E ela passa na mesma velocidade. Ninguém para mais em lugar nenhum. Vocês realizaram esse congresso e convocou a todo mundo e muita gente disse, estamos juntos. Na hora de estar junto para pegar, 2, 3, 4, 5. Nós não temos discípulos suficientes para realizar aquilo que como igreja pensamos. Por que nós não temos discípulos suficientes para fazer? Porque não é discípulo, é consumidor. Ele já fez por muito tempo e fez bem. E nós achávamos que era discípulo porque bem fez. Mas quem faz, se é consumidor, não tem realização no que faz. Logo, logo para de fazer. A outra consequência, trabalho sem permanência. É a mesma coisa. Nada do que começa, termina. Você coloca no lugar e daqui a pouco, um mês ou dois, alguém vem e entrega.
Ó, pastor, eu estou saindo fora. Mas por que, irmão? Estou tendo muita dificuldade. O pessoal está criticando, o pessoal não chega junto, ninguém deu um tapa nas costas, ninguém deu uma moral, ninguém elogiou. Ou seja, eu estou fazendo para Deus, mas ninguém me devolveu alguma coisa. Então eu largo essa coisa que eu disse estava fazendo para Deus. Claro que aqui na igreja do Lins não acontece isso, aqui é outro nível de crente, né? Agora lá para Sulacap, irmão, tem um monte de crente assim. E uma terceira consequência de fazer para Deus religiosamente é permanência sem vida. Primeiro, trabalho sem realização. Portanto, trabalho sem permanência. Terceiro, os que permanecem, permanecem sem vida. É aquela relação fria com Deus. Aquela relação que a gente vê muitas vezes desenvolvida no culto, onde a gente está ali, mas parece que está em qualquer lugar, menos ali. Não há aquela empatia cultica, litúrgica. Nós não temos aquele rio de água viva fluindo de nós quando nós estamos servindo ao rei, ao mestre. Nós estamos mais desconectados afetivamente. Nós estamos, mas vivemos uma frieza relacional. Nós estamos, mas estamos completamente distantes um do outro. Por quê? Porque o consumidor, ele não está cheio da vida do mestre, ele está cheio de si mesmo. A palavra é, há tanto eu em mim que tu não cabe. E quando tu está em mim, há um arzinho só, há um pedacinho só, há um tantinho só de você em mim, de modo que qualquer discordância, eu coloco você para fora com facilidade. Nossas relações não suportam mais discordância. Nós vivemos uma perversidade tão doida no Brasil e no mundo hoje, vivemos tão polarizados, tão cheios de nós que o outro não cabe em nós, que se eu discordo de alguém numa ideia, eu abro mão desse alguém todo. E olha que esse alguém pode ser um complexo de sabedoria. Ele pode ser um universo de sabedoria. Mas eu votei no Bolsonaro, ele votou no Haddad, então eu abro mão de você todinho. Eu votei no Haddad, mas ele votou no Bolsonaro, então você não presta em nada. Por quê? Porque a gente não consegue divergir mais. Nossos afetos adoeceram. Eu fiquei espantado com o que aconteceu no Brasil nessas eleições, e claro, vocês também, não é? Casamentos acabaram, amizades de 30 anos acabaram, igrejas dividiram. A frequência aos cultos das igrejas no Brasil arrefeceram muito, em algumas igrejas 70%. 2 pastores no Rio de Janeiro saíram na mão, se espancaram. Pastores. Na minha igreja, um irmão de 29, outro de 27. O de 27 deu uma paulada na cabeça do irmão. Perdeu a audição do ouvido direito. Briga, verme, maldito, fascista, comunista, passista, maquinista, tudo que é ista. Nós vivemos um genocídio afetivo nesses 2 períodos. Muita gente morreu dentro de muita gente. Por quê? Porque o outro em nós é rarefeito. A igreja a quem o mestre entregou o ministério da reconciliação deveria ser aquela igreja que, ao invés de tomar o partido deste ou daquele, deveria entrar no meio de 2 e produzir o ministério da reconciliação. Mas não, parte da igreja jogou pedra no de cá, parte da igreja jogou pedra no de lá. Isso dentro da própria igreja. Porque o outro em nós é rarefeito. É a comunidade dos consumidores e não dos discípulos. Aí a pergunta que eu faço é, você é religioso? Ou não? Eu não, pastor. Religioso é o outro, sempre. Sempre é o outro. Vamos fazer uma análise aqui rapidinho, só para a gente saber se a gente é religioso ou não. Só de brincadeira. Cada um se examine, tá certo? Você se considera bom crente? Responda para si. Você é bom crente? Se sim, por que você acha que você é bom crente? Porque você desenvolve os frutos do Espírito Santo, como amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade,
bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio? Ou você se coloca como bom crente só porque você vive algumas abstinências e vive bom comportamento ou cheio de moralismos? Não, pastor, eu sou bom crente porque eu não bebo, não fumo, não jogo, eu não maltrato, eu não faço mal para ninguém. Pois é, você não bebe, não fuma, não joga, não maltrata. O islâmico também não. O Hare Krishna também não. O budista também não. O católico decente também não. O ateu decente também não. Uma vez eu estava em Madureira, alguns anos atrás no Brasil, tinha umas camisetas que tinha uma mensagem cômica na frente e terminava com reticências e continuava atrás, né? Uma camisa muito comum naquela década foi: tem um corno me olhando. Tu vinha de lá para cá, Carlinhos? Aí tá lá, tem um corno meu. Tu passava assim de lá. Terminava com reticência. Aí tu andava de lado, mas com raiva do cara, né, cara? Assim, com vontade de dar na cara dele. Quando ele passava, tu olhava para ele, continua me olhando. Ganha uma facada nas costas, não sabe por quê. Era comum aquela camisa. Em Madureira, vi uma menina de lá para cá, andando devagar, deu para ler. Eu me lembro disso como se fosse hoje. Não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calunio, não dou calote. Naquela época se dava calote em ônibus, porque entrava por trás e saía por trás. Então vem ela de lá: não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calunio, não dou calote. Tan. Aí eu falei: essa aqui eu já sei que está escrito atrás. Nasci de novo, sou uma nova criatura. Jesus mudou a minha vida. Aí a gente passa a dar o sorrisinho, quase da paz do Senhor, né? Não bebo, não fumo, não jogo, não transo, não calunio, não dou calote. Quando ela passa, está escrito: morri. Eu confundi um crente com um morto. Você não bebe, não fuma, não joga, mas você ama, a alegria do Senhor é pujante em você, você tem paz, você é longânimo, você é bondoso, você tem mansidão, sobretudo domínio próprio? Ou você é só um falso moralista, especialista em defeitos alheios, pecados do outro? Vamos falar do outro. O outro. O que mais te faz sofrer? A liberdade dele ou a miséria dele? O que te faz sofrer? Aquele moleque que chega na igreja com um rastafari, com alargador na orelha e um piercing no nariz, com a camisa do Bob Marley, e vem para a igreja com aquela calça lá embaixo, e você fica: o que é isso aí? Como é que pode? Esse moleque ainda está aí com essa roupa e tal. Ou quando você sai daqui, tem um ser humano caído na sarjeta, e que você não consegue ter paz, porque você vai dormir, vai se alimentar, mas o teu semelhante, o teu próximo está em miséria. Com que mais os crentes se incomodam? Com que mais você se incomoda? Serviço cristão é uma autoanálise, tá? Seu serviço cristão é mais voltado para o ser humano ou para a instituição? Para o templo? Para o domingo? Para a agenda? A sua especialidade é o ser humano ou é o regimento interno? É o ser humano ou as regras parlamentares? Quando se diz que eu sirvo a Deus, eu estou servindo a Deus ou a instituição? Porque o discípulo de Jesus é igual a Jesus, e Jesus disse: quando, mestre, te vimos nu, te cobrimos, faminto, te alimentamos, com sede, te descedentamos. Quando estavas presos e fomos te visitar, e no hospital a mesma coisa? Meus filhos, quando vocês fizeram a qualquer um desses pequeninos, a mim fizeram. O nosso mestre é um mestre que escolheu ser amado no outro. Para terminar nossa análise, Deus, sua relação com Ele é devocional, é subjetiva, ou seja, há um altar no teu quarto, ou é coletiva e pública?
geográfica e cronológica. Porque na palavra do mestre a gente aprende o que ele tem para o corpo, ele dá aqui na comunhão. O que ele tem para o membro, ele diz, revela no quarto em secreto. Quarto no qual não há um altar, geralmente tem um ser humano que não consegue dormir. Você é religioso ou não? Esse é o pior estado no qual um homem pode chegar. Morrer de fome na casa do pão, morrer de sede na fonte de água viva. A acusação da igreja de Sardes era: vocês têm fama de que vives e estão mortos. Viraram uma comunidade de religiosos. Mas uma outra coisa perversa acontece numa comunidade como aquela. Vida cristã sem conversão, sem arrependimento. Lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. Arrependimento é conversão, é metanoia. Os milicos aí sabem, né? Ó, cola os cascos. Conversão, metanoia. Ele manda a uma igreja se converter. Porque se é possível que eu seja a igreja sem conversão, é possível que eu seja uma igreja cujo mestre não reconhece como sua. E qual a consequência desse modus vivendi? É a desconfiguração da relação com Deus, desfiguração da parceria com Ele, que abençoou essa igreja no início, mas que, ainda que a igreja continue fazendo a mesma coisa, Ele não abençoa mais. É a mesma experiência da igreja de Éfeso. Quando a igreja de Éfeso é muito sinistro, cara, assim, me faz pensar a minha vida e a minha comunidade. A igreja de Éfeso foi uma das mais importantes, mais saudáveis do Novo Testamento. A carta para a igreja de Éfeso só teve elogio, apenas uma crítica. Diferente da de Sardes. A carta de Éfeso diz assim, ó, a igreja de Éfeso escreve: isto diz aquele que tem a sua destra, conheço as tuas obras, olha só, e o teu trabalho, e a tua perseverança. Sei que não pode suportar os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, e por amor do meu nome sofreste, e não desfaleceste, só elogio. Aí vem ele e diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Meu Deus, como uma igreja para a qual ele diz: conheço o teu trabalho, a tua perseverança, não pode suportar os maus, puseste à prova os que se dizem apóstolos, não são, achaste mentirosos, tem perseverança, por amor do meu nome sofreste, não desfaleceste. Ele está dizendo: vocês estão caídos. Como que uma igreja dessa, mestre, pode estar caída? É que ela deixou o primeiro amor, Neil. O que é deixar primeiro amor? Eu comecei fazendo o que eu faço, movido tão somente pelo amor, não havia segunda intenção. Como resposta do amor dele a mim, ele me amou primeiro, nós os amamos depois. A minha produção, a minha vida, é vida só para responder ao amor dele, eu faço por amor. Como eu comecei fazendo por amor, ele me abençoou, e me abençoou, me abençoou, me abençoou, me abençoou. Aqui, em algum momento histórico da minha existência, algo aconteceu, que embora eu continue fazendo a mesma coisa, ele está dizendo: Neil, para, porque você caiu. Mas, Senhor, eu estou fazendo a mesma coisa. Não mais como o primeiro amor. Você faz a mesma coisa, mas a intenção com a qual você faz não é mais a mesma. Portanto, não me interessa o que você faz, me interessa a motivação com a qual você faz. É fácil exemplificar isso. Ó. Vamos imaginar que eu estou no desertão. Nós estamos no desertão. Mas nós estamos distantes um do outro e só tem um brodinho aqui perto de mim. E a gente está no deserto morrendo de sede, aí eu tenho um pouquinho de água. Aí eu tomo o que eu posso. Estou dessedentado, mas tem um brodinho aqui na mesma porcaria que eu, no mesmo deserto que eu. Aí eu pego e abençoo o meu querido. Aí
eu fiz por amor e solidariedade. Mas aquele cara lá do canto cochichou com o outro assim: poxa, você viu, cara? Pastor Ney, um homem de Deus, cara, ele pegou um pouquinho de água, compartilhou com aquele cara. Ó, eu ouvi, gostei daquele elogio. Aí amanhã eu tenho o privilégio de servir alguém que também está no deserto como eu, e eu tomo um pouquinho de água. Aí tem um cara que é cheio de sede também, e eu vou abençoá-lo. Mas olha aqui, ó. Deu para entender, não? O que eu dei na tua mão? O que eu dei na tua mão? Fiz a mesma coisa, não fiz? Aqui eu fiz por amor. Deus me abençoou. Lá eu fiz a mesma coisa, mas Deus não me abençoou porque eu estava querendo o elogio dele. Aqui eu fiz por ele. Lá eu fiz por mim. Embora eu tenha feito a mesma coisa. Deu para entender, não? Ele está dizendo aí, pode parar de dar água. Deixa que eu cuide daquele sedento lá, porque você caiu. Sua obra não é mais obra para mim, Neil. Você vai trabalhar, vai cansar e vai parar. Você não vai chegar ao final. De onde você acha que vem tanta apostasia entre nós? Tanta debandada? Porque há tanta gente frustrada com Deus. Estou triste com Deus, estou magoado com Deus. Por que Deus não? E Deus, como é que eu posso me decepcionar com um ser que é perfeito? Como é que eu posso me frustrar com alguém que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, sobre o qual diz a palavra, não há mudança nem sombra de variação? Como que eu posso me decepcionar com um ser perfeito? Ele não muda, quem muda sou eu. Só que a gente não sabe, porque a gente não vive. Examine-se a si mesmo. A igreja de Sardes estava caída. A igreja de Sardes estava morta, vivendo vida cristã sem conversão, portanto, desconfiguração da parceria com Deus. Demais. O que acontece? De pai amoroso, ele se transforma no ladrão destruidor. Se não te arrependeres, virei como um ladrão. O ladrão é um dos arquétipos atribuídos a Satanás. Aquele que diz que o ladrão vem, senão para quê? Matar, roubar e destruir. Jesus diz para a sua igreja despersonalizada que se você continuar na hipocrisia, o teu ladrão sou eu que me levanto para matar, roubar e destruir você. Como é que eu posso prevalecer lutando contra o próprio Deus? Discípulo ou consumidor? Se eu sou consumidor e minha comunidade é de consumidora, quando Jesus volta, ele não vem para nós, ele vem contra nós. Então, se eu penso ser discípulo, eu tenho que entender que se eu tive a graça de ter um encontro com ele, eu devo abraçar essa graça e essa responsabilidade como a coisa mais importante na vida, buscar primeiro o seu reino, porque senão eu faço por ele sem intimidade, eu tenho vida cristã sem conversão e termino. Eu vivo a pior das derrotas que pode acometer um homem, é a derrota para si mesmo. Ao que vencer, será assim vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Se eu não vivo como discípulo, eu não consegui, portanto, vencer o único demônio contra o qual Jesus diz que nós temos que lutar na palavra. Só que a gente não chama esse demônio de demônio, a gente chama ele de ego. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
O si mesmo é o teu eu, é o teu ego. Ele está dizendo, há um ser em você que se não for negado vir após mim é bobagem. Nem eu posso ajudá-lo. Jesus está dizendo, resolva-se consigo, depois venha relacionar-se comigo. Teu pior inimigo é você mesmo. Paulo experimentou isso de forma muito clara. O bem que eu quero é o meu querer, é o meu desejo. Eu não consigo, mas o mal que eu não quero é a minha pulsão. Esse eu realizo. Ele está na luta entre a vontade de Deus e a sua vontade. E ele está dizendo, geralmente eu perco para a minha vontade. E Paulo é o cara que foi levado ao terceiro céu. Paulo é o cara que escreveu 3 epístolas. Paulo é o cara que foi levantado apóstolo aos gentios. Nós só estamos aqui hoje por causa de Paulo. Se Paulo não fosse levantado apóstolo aos gentios, o evangelho não teria chegado até nós. Paulo foi aquele homem que ouviu coisas inefáveis, ou seja, o que a gente lê na Bíblia, ele ouviu da boca do próprio Deus. Paulo foi Paulo, e Paulo está dizendo, a pulsão me vence. Por isso que Jesus diz, ninguém que não consiga negar o seu si mesmo, ou que pelo menos tenha disposição para lutar contra ele, conseguirá ver gerado em si a nova criatura que Jesus chama de discípulo. Nesse tempo, a tristeza é o si mesmo que deve ser negado, é o si mesmo que nós mais adoramos. Nós vivemos no tempo de culto à própria imagem. Nós produzimos a nossa imagem 200 vezes por dia. Nós andamos com um aparelhozinho chamado celular igual retardado na vida, produzindo a própria imagem onde vai. O tempo inteiro, nós viciamos a nossa própria imagem. Nós não suportamos mais ser só para nós, nós precisamos ser em alguém. Eu preciso que o outro me veja, eu preciso que o outro me adore e dê like, eu preciso que o outro me imagine feliz, eu preciso que o outro me imagine intelectual, eu preciso que o outro me aplauda, eu preciso que o outro, ou seja, eu não me suporto em mim. Consumidores. E a gente poderia ficar aqui falando a noite toda, mas você já deve estar cansado. Pense. Eu sou de uma época, Desidério é muito mais antigo que eu, mas ele pegou isso também. Em que Desidério, todos nós tínhamos apelido. Meu apelido era Espingarda. 1,85 m, 60 quilos, era curvado, era uma vareta. Aí uma vez um colega me pegou no colo assim, virou espingarda. Tu tinha apelido, Desidério? Tinha apelido? Não precisa falar não, porque senão o nego desrespeita, tá tranquilo. Cadê? Tu tem mais de 40, tinha apelido, cara? Tu? É. Todo mundo tinha. Ó, na minha época, todo menino preto era neguinho. Todo menino gordo era gordinho. Todo menino com orelha grande era dumbo. Quando não era neguinho, era merrim. Eu e você, daquela época, temos amigos que a gente não sabe o nome até hoje, só conhece pelo apelido. É ou não é? Era problema para você ter apelido? Era problema para nós ter apelido? Não era, todos nós tínhamos. Hoje você chama um menino pelo apelido, chama-se de quê? Bullying. O menino deprime e se corta todo. A faixa etária nos últimos 30 anos que mais cresceu o suicídio foi a fase entre 12 e 14 anos de idade. Entre 15 e 19, a segunda causa mortes é o suicídio. Como pode um garoto aos 12 anos imaginar que chegou ao ápice da dor na vida? Como pode um garoto aos 15 anos imaginar que chegou ao ápice da dor, que a vida é insuportável? Por que falar sobre o outro no apelido é bullying, é crime e a pessoa se mata? Porque a imagem é tudo que ele tem. O neguinho, o gordinho, o dumbo, o que tinha apelido, ele tinha rua para correr, chegou da escola, mãe, vou para a rua. A rua não era perigo. A gente jogava a bola, arrebentava o dedão do pé.
a gente subia no pé de goiaba, a gente comia jamelão até fazer cocô roxo no final da noite. A gente brigava. Nós carregamos no nosso corpo as marcas da nossa infância. Todos nós temos cicatriz no corpo. Todos nós temos pereba no pé. Ia na rezadeira para ela curar, e curava, pior que curava, era um negócio de louco. Todos nós carregamos no nosso corpo a marca da nossa infância. Nossas crianças não têm rua, nossas crianças não têm cicatrizes, porque nossas crianças não têm infância, estão sequestradas pelo celular e pela rede social. Quando chega na adolescência, não tem história para contar, porque não viveu. Então já chega deprimido. O exercício é fotografar, é viver no mundo de Narciso, é produzir a própria imagem, é ser vencido pelo si mesmo que devia ser negado. Essa geração está incapacitada para viver, importa que ele cresça, que eu desapareça, que eu diminua. Essa geração está incapacitada para dizer, considere o outro superior a si mesmo. Consumidores. Só discípulos fazem isso. Se é discípulo, é consumidor. Bom, o tema diz, vamos pensar o nosso ser. E eu espero que eu tenha conseguido provocar alguma reflexão, e a minha oração é que Deus te tire o sono nessa noite, que te perturbe, que te tire a paz, e que se você não é discípulo, Ele faça você ter desejo de sê-lo. Porque a única forma de ser, é a única forma de viver uma vida que vale a pena ser vivida. Porque Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Não é abundância de coisas na vida, abundância de vida independente das coisas. Promessa para os discípulos. Então, seja discípulo e viva. E viva até o fim da vida, ou seja, não morra antes da morte chegar. Vamos orar, curva a sua cabeça. Pai, muito obrigado. Sei que tu falastes com alguns discípulos nessa noite. Mas sei também que tu falastes com alguns consumidores. E eu te peço a Deus que esses consumidores sejam os alvos principais dessa noite. Se entre nós houver alguém que foi reprovado na autoanálise, celebramos a si mesmo porque tu és um Deus que não desiste dos reprovados. Tu és o Deus que insiste neles. Então, como mestre, nós pedimos, não desista desses que tentam ser discípulos, mas ainda não conseguiram. Que essa noite seja uma noite divisora da sua história. Que essa noite seja uma noite divisora de águas. Que nessa noite o discípulo esteja nascendo para a glória do teu nome. Que nessa noite, ó Deus, tu possa ressignificar as nossas vidas. Que nessa noite tu possa matar-nos. Porque morrer em ti é bênção, porque tu és o Deus da ressurreição. Tu não matas e deixa morto, tu gera uma nova criatura. Então que essa noite seja uma noite, ó Deus, onde novas criaturas sejam geradas nos que precisam dessa nova criatura. Muito obrigado pela Igreja Batista do Lins. Muito obrigado pelo pastor Desidério. Muito obrigado por essa juventude. Muito obrigado, ó Deus, pelo projeto desse congresso, pelo tema desse congresso, que faz nos pensar a nossa própria vida. Queremos uma vida que faça valer a pena o teu sacrifício na cruz do Calvário, ó Mestre Jesus. Queremos ser um ser que não tenha uma mensagem a pregar, mas seja a mensagem pregada. Dá-nos essa bênção e nós te daremos glória. No nome de Jesus, nosso Senhor que reina. Amém e aleluia. Aplauda aí.